Bom, aí como é que chegou? Aí eu, numa dessas brincadeiras, eu brinquei imitando o Chacrinha, fiz umas gozações e tal. E o Chacrinha gostou. Aí falou pro Leleco, Leleco, traz esse garoto aí pra vir ser jurado do meu programa. Aí eu fui ser jurado do Chacrinha. Aí ele gostou, fazia umas brincadeiras, tal, fazia imitações na época, tal, imitava, tal. E Imitava aí, todo mundo. imitava, Eu lembro, fazia eu muitas lembro. imitações. E aí, eu cantores, Roberto Carlos, fazia o Caetano, brincava. E aí, o Chacrinha ficou doente, naquele ano de 88, né? E aí o Paulo Silvino fez alguns programas, aí teve uma treta lá que eu não sei qual foi. E aí o Boni, eu me lembro que a Mônica era a secretária do Boni. Ela ligou para mim e falou assim, o seu Boni quer falar com você. Eu falei, puta, qual foi a lambança que eu fiz, né? Porque o Boni não chama ninguém, né, meu? Ninguém. Se chama é para dar esporro, entendeu? Eu imaginava, falei, meu Deus do céu, o que que aconteceu, o que eu fiz? Eu tentando lembrar na memória, o que que eu fiz de errado? Eu fiz alguma bobagem, eu não estou sabendo. Porque o respeito, né, Carlos? Que a gente tinha pelos nossos chefes, as pessoas que eram os nossos mentores, nós tínhamos eles como ídolos, né? Como eu tenho o Carlinhos como ídolo, o Chico, o Renato, o Jô, todos eram, o Agildo, pô. O Agildo na pegada dele era para ninguém, o Ari Toledo, são caras que eram meus ídolos, né? Então você tem Ela que não é ter. da época do Agildo. Eu lembro do Ah, Agildo. o Agildo era maravilhoso também. Eu lembro. Na segmento dele não tinha para ninguém. Então, então você tinha um respeito muito grande. Mesmo você trabalhando do lado, já sendo colega de trabalho, já não sendo mais só, mas o ídolo continuava, pô. Isso não morre, pô, entendeu? Claro. Então você tinha um respeito. Então, eu falei, e o Boni eu tinha um respeito como um líder, né? Porra, o Boni me chamou, então você fala, o que que eu fiz de bobagem? Não sei o quê, papapá. Aí eu entro na sala, no 8º andar, né? Chegava lá, peguei, já na minha antessala tava o Tarcísio Meira e meu Deus, o Dias Gomes. Tarcísio Meira, o Dias Gomes aqui, exatamente, o sofá assim, o Tarcísio Meira aqui, o Dias Gomes aqui. Falei, que lambança, se esses dois estão esperando, imagina a lambança que eu fiz. O que eu andei aprontando? Que eu andei aprontando? Então, é um medo, esse Respeito, lado, né? esse medo, respeito, faz parte, né, meu? Então, pô, você fica pensando, tentando lembrar, o que que eu fiz, Pô, aí tal... E aquilo, a adrenalina vem. Isso eu era garoto, tinha 27 anos, 28 anos, 27 para 28 anos. Falei, o que que eu fiz? Então o medo, o respeito e a pavor. Falei, que lambança que eu fiz? Se tá aqui o Dias Gomes, que não tem nada a ver comigo, na área de novela, não tem nada a ver. O Tarcísio Meira, que também não tem nada, é isso que não tem mesmo. Né? O Dias Gomes até cheguei a fazer o curso dele a casa de redação que ele criou. Tinha aquela casa de criação. É. O Dias Gomes criou a casa de criação. Então, quem quisesse participar, que já era contratado da Globo, podia. Então, eu escrever como se faz um roteiro de novela, de série, de humor, de tudo. Então, você vai se adequando. Eu tive o privilégio de poder frequentar. Aí eu vi, cumprimentei, falei, seu Dias, tudo bem? Como é que vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem, então, beleza, tranquilo. E fiquei sentadinho na outra cadeira lá, até esperando. Aí entra o Daniel Filho pela sala, cara amarrado, tchum! Falei, a merda é grande. Aí vem o Avancini. Pum, entra na sala do Boni Avancini. E o interessante é que os dois que entraram, tanto o Daniel Filho, viu, pô, tô falando de Tarcísio Meira e Dias Gomes, não é nenhum Zé Ruela, né? O Daniel passa e tudo bem? E entra direto. Se cumprimentou eles dois assim, na minha nem olha na cara, né, pô? Aí eu falei, pô... Aí, eu já tô com medo de saber o que é que foi. Tô falando sério, uma coisa muito louca isso. É louco mesmo. Aí passa o Avancini, que já tinha uma fama de bravo pra caramba, Avancini. Pô, É que fazia novela, né? Diretor de novela. novela. Maiores diretores. Então, essa história então é o seguinte, então você vê, se o Avancini passa, olha pros caras, e a menina não falei. Termina agora, não, que é? Você imagina, né? Passou, entra. Aí eu falei, Jesus Maria de Deus, eu só me correndo, falei, puta, o que eu fiz? E eu não tinha nem coragem de chegar pra Mônica e falar, Mônica, você sabe o que o seu Boni quer falar? Porque a gente não tinha essa intimidade de falar o que o Boni quer falar. Jesus. É simplesmente, ele te chamou, você tá aqui, aguarde e espere, ponto, né? Falei, tá bom, beleza, tá tranquilo. Aí sai o Avancini, sai o Daniel, não cumprimenta ninguém, passa batido. Aí eu falei, a lambança é grande mesmo. Aí a Mônica falou assim pra mim, ô João, pode entrar. Falei, mas eles estão na frente aqui. Ele falou assim, João, o seu Boni mandou você entrar. Eu falei, então a lambança é grande mesmo, porque se a minha deve ser maior, porque se os dois vão ficar aqui de castigo ainda, porra, imagina. Aí eu entrei, tá o Leleco sentado. Aí eu falei, a merda foi que eu fiz lá no programa do Chacrinha, com certeza. Aí eu comecei a lembrar, puta, porque o Leleco tá aqui, o Leleco era o diretor do pai, né?
Então sentou, aí falou, ô, João, senta aí, vamos fazer um papo aí. É o seguinte, você sabe, o Chacrinha tá com um problema, né? Falei, eu ouvi dizer e tal. Tô ouvindo dizer, pô. Tá, pô, problema. Sabe, muito sem paciência, bom, né? Aí ele, então é o seguinte, o Chacrinha quer que você apresente o programa com ele lá, porque ele não consegue fazer o programa o tempo inteiro, tal. Então vamos fazer o seguinte, você entendeu? Vai ser sábado a gravação. Tudo bem? Falei, sábado. Tudo bem? Tá bom pra você? Eu falei, você quer ou não quer? Eu falei, não, pelo amor de Deus. Lógico que quero, claro, pelo amor de Deus. Aí, o Boni bem incisivo, né? Carinhoso. O jeito de carinho dele, né? Ele é incisivo, mas é o jeito carinhoso dele. Aí ele falou, então você conversa aí com o Lelé, que eu tenho que almoçar com o Dias e com o Tarcísio. Eles estavam, acho que pensando em alguma novela. Aí já comecei a aliviar. Começou com a notícia de apresentar o Chacrinha. Então eles não estavam de castigo, eles iam almoçar, né? Então eles estavam esperando o Boni para almoçar. E aí eu fiquei com o Leleco. Aí o Leleco falou, olha, o papai está te esperando lá em casa, que ele morava ali na Barra. Ali não era, a Barra é depois. Tinha o... São Conrado? Não. Depois de São Conrado. Requeiro dos Bandeirantes? Não, Requeiro é mais longe. É antes da Barra, entre São Conrado e Barra. Bom, eu não me lembro agora o nome. Era um bairro, acho que ainda tem esse bairro lá. E aí o Chacrinha morava lá. Aí eu sentei, cheguei. Eu nunca chamei o Chacrinha de Chacrinha, sempre chamei de Senhor Abelado. Né? Pelo respeito, só no palco. Quando falou o Chacrinha e tal, porque ali é artisticamente, né? Mas eu sempre sou Abelado e tal. Ele falou, olha, você, o Kleber, ele me chamava de João, fala Kleber, é o seguinte, na sábado nós vamos fazer o programa, você vai entrar comigo, tal, não vamos fazer nada. Eu falei pro Boni que eu gostaria de ser você, mas você não vai de Chacrinha. Você vai de João. Vai de Kleber. Vai vestido com os teus ternos lá que você tem, aquelas coisas que eu vejo, que você vai. Mesma roupa que você fica no júri, você vai entrar no programa. Então você apresenta lá tal, o Leleco vai. Aí hoje, era uma quinta-feira. Hoje você vai fazer. O maestro vai vir aqui, nós vamos ensaiar umas marchinhas. O Chacrinha gostava das marchinhas. E eu, na minha cabeça, falei, que porra é essa, né? Que legal, aí né? Tal, não sei o quê. Onde eu tô, né? Porra, com o Chacrinha, ensaiando pro programa que eu vou apresentar, até onde tá fazendo humor ali, né? Tal. Aí eu já estava com o espetáculo em cartaz. E no Teatro da Cidade, ali na Lagoa, com a direção do Chico. Aí tal, beleza, uma coisa nova. Nunca tinha apresentado programa de televisão na vida. Nunca tinha apresentado programa nenhum. Só fazendo humor. Aí falou, você vai segurar tal. Bom. Aí ensaiei com o Leleco, com o Chacrinha e tal. No sábado eu fui. O programa começava as gravações eram às 3 horas, com o mesmo horário que entrava ao vivo. Era como se fosse ao vivo. Não tinha o máximo que estourava era 5 minutos, porque o Chacrinha não queria que estourasse, o Leleco não queria que... Praticamente ficava pronto. Você conheceu o Marcelo, né? Claro, pô. O Marcelo era o diretor de TV. O Marcelo. O Bozó. É verdade, essa história é sensacional. Bozó. Essa história do Chico Anísio é sensacional. E é muito Bozó, é verdade. E aí o Marcelo dirigia tal. Eu cheguei lá, mandaram chegar lá 2 horas, eu cheguei lá 1 da tarde. Aí eu vi, eles estavam já terminando a iluminação, era no Teatro Fênix, né? Aí eu falei, puta, onde eu fui amarrar meu boi? Puta, eu tava já tremendo. Falei, que puta. Aí você vai chegando, você vai vendo aquelas caravanas chegando, as caravanas que eram aquelas garotadas de colégio. Era ao vivo. Ao vivo. Tudo chegando. Falei, meu Deus do céu. Aí você dá paura mesmo. Quem diz que não treme é mentiroso. Dá paura. Aí tal. Aí falei, bom, o Leleco falou, João, tá umas fichas aqui, aqui tá os cantores, aquela coisa que nós passamos, ensaiamos, tal, não sei o quê. Aí o papai vai entrar, vai chamar o jurado, e o papai só vai chamar o jurado, depois é com você. Você vai chamar os cantores, vai chamar os participantes, e não sei o quê. Eu nunca tinha feito isso na vida. Por Deus do céu, só assistia na televisão e quando eu tava lá de jurado. E uma audiência absurdamente grande. 80%. Né? Uma loucura. De 10 aparelhos ligados, 8 tava vendo. Que loucura. Só tinha ele e o Bolinha na época, né? Ele e o Bolinha. Aí então eu falei, meu, Bolinha na Bandeirantes e o Chacrinha na Globo. E pai, vamos. Aí eu falei, vai começar. Aí eu fui pro camarim se trocar. Aí vamos trocando e tal. Aí veio o rapaz e falou, olha, o Chacrinha quer que você se troque lá no camarim dele, que é o camarim 100. Que é o camarim 100, pô. Olha o nível da coisa, né? O camarim 100 era o camarim das estrelas. Ficava o Renato, ficava a Xuxa, Roberto Carlos quando vai gravar, aquelas coisas. O camarim 100 era das estrelas do Teatro Fênix, dos apresentadores, só apresentador. Eu nunca entrei na minha vida naquele camarim. Foi a primeira vez que eu entrei. Tinha segurança, se forava e tal. Aí aquele camarim que eu falei que puseram a placa.
Quando você foi lá? Bom, Quando você foi na Globo? É. Sei falar o nome. O camarim é uma coisa impressionante. Aí entrei lá no camarim, aí, ô Sobelato, tu quer falar comigo? Porra, eu sou o Chacrinha, pô, para dessa porra de Abelardo, eu sou o Chacrinha. É o seguinte, ô Kleber, eu trouxe você pra cá, porque você vai se trocar aqui comigo. Porque enquanto eu me troco, a gente vai puxando aí, vai puxando o programa, vai falando, qualquer dúvida você pergunta e tal. Então, olha, só te peço, por favor, não brinca com a Chacrete. Pô, não brinca com a Chacrete, porque isso é grosseiro. Olha só, ele dando conselho, é grosseiro, não fica bem, não é legal, aquela coisa tal. Você entendeu? Aí, meu, eu já queria, ele tinha ele tinha aquelas cirolas, né? Cirola mesmo, cirola. Sim. E aí ele ficava trocando comigo. Ele estava magrinho, debilitado, né? Estava fazendo o tratamento dele. E aí ele, pô, trocando de roupa e explicando pra mim. Tá, beleza, não. Beleza. Aí que deu mais medo ainda. Porque eu falei, porra, olha a responsa. Eu tô aqui com o cara. Ele tá esperando de mim uma coisa que eu nem sei se eu sei fazer, porra. É muita responsabilidade. E aí, entrou. Bom, aí o Chacrinha entra, apresenta o programa. Aí falei, e agora vou chamar o meu amigo, o melhor humorista do Brasil, o Salguei, o Chacrinha tudo era o melhor, lembra disso? O melhor cantor, o melhor ator, o melhor do Brasil, João Kleber. Cara, Carlinhos, Renata, eu não via nada na minha vida. Nada, boca seca. Minha boca secou, nervoso. E tal, ô, Chacrinha, obrigado, tal, pô, agora você que comanda o programa. Eu só soube dessa palavra, comando o programa, quando eu vi depois. Porque na hora eu entrei. Aí o primeiro convidado, isso eu nunca vou esquecer, que o primeiro cara que eu chamei, né, foi o Lima Santos. O Lima Santos entrou e tal. Aí veio o Titã. Aí comecei a me acalmar. Porque enquanto eles estavam cantando, dava para eu respirar. Mas aí o Leleco falou, João, vai pro palco, faz que nem o papai. E o Chacrinha ficava aqui na coxia, vendo eu apresentar o programa. Então ele falou, vai pro palco. Eu pensava que eu apresentaria o cantor e saía pra coxia. Não, eu tinha que ficar no palco como o Chacrinha faz. E brincar com o auditório, brincar com o pessoal, brincar com a pessoal da plateia, as meninas, tal, não sei o quê, tinha lá o Russo, né? Então brincava tal. Tinha Elke, né? Isso jurados, né? Não, o Russo era. O Russo na verdade, o Russo era um assistente de palco. Eu lembro, tipo Marquito. Magrinho. Exatamente. E aí, para brincar, porque o Chacrinha fantasiou o Russo para ajudá-lo de palco, porque ele era cabo-man. Então o Russo acabou virando um personagem de palco caracterizado para poder ajudar o Chacrinha no caso de levar alguma coisa, dava uma ficha. É o Liminha do Silvio Santos. É o Liminha do Silvio Santos. Só que ele ficava no palco junto com o Chacrinha, né? E aí o Russo, tal, não sei o que. Bom, e aí aí eu fiquei à vontade. E aí foi. Aí eu peguei o gosto de apresentar. Né? Legal. Aí eu me lembro de uma cena, quando o Chacrinha morreu, que foi muito louco isso, porque eu estava na casa do Chacrinha, né? Quando ele morreu, eu cheguei lá, estava o Boni, aliás, o Boni, o pessoal da Globo, que agilizou tudo lá e tal. E o Chacrinha estava na cama dele, ainda já estava autorizado a fazer, não teve autópsia, não teve nada, porque já sabia do problema dele, parou, o coração dele parou tal. E aí, eu lembro que o Boni virou e falou assim para o Leleco, morreu teu pai, acabou o programa. Não tem como. Porque a intenção, a história que eu sei, que é o seguinte, o Chacrinha sabia que podia falecer a qualquer momento. Ele falou assim, Boni, se acontecer alguma coisa comigo, deixe esse programa seguir com o Leleco. O Leleco segue o programa. O menino está fazendo bem, o menino seria eu, o menino está fazendo bem, segue o programa. Pelo menos é o que o Leleco me comentou. E aí, aconteceu o quê? Ele falou, Chacrinha morreu e tal. Bom. Aí o Leleco falou, olha, de repente eu vou dar sequência no programa, por algum motivo, se não foi esse programa, fazer outro programa. Bom, o Chacrinha morreu, segundo o Leleco me falou, o Leleco está assistindo aí com certeza, ele falou assim, foi só, acabou, meu pai morreu no dia tal, na semana seguinte a Globo mandou desativar toda a casa onde ficava as produções, até aí tudo bem, porque não ia ter mais programa, e tirou a sala do Leleco. E o Leleco ficou ali à disposição, mas depois não era CLT, né? Era contrato, né? E de PJ. E aí o Leleco foi desativado da TV Globo.
né? Eu continuei como contratado da Globo e tal. Foi uma pena porque não deu sequência para o que eu queria fazer, né? Teve até uma cena interessante, o César Filho, querido, nosso amigo, nosso vizinho aqui perto, o César Filho, o Boni tinha duas ideias de fazer um programa aos domingos. No sábado ele não queria mais nada. Aí depois que acabou vindo o Serginho Malandro, veio fazer, tá? Ele falou, acabou o programa do Chacrinha, acabou esse formato. Bom, aí ele falou assim, o domingo a gente precisa fazer um programa. Então o João está aqui, o César Filho, ele gostava muito do César Filho, gosta até hoje, né? O César é muito competente. Ele falou assim, tenho duas ideias de 2 pilotos para os domingos. Um programa é totalmente entretenimento, 100% de entretenimento, e o outro programa é um programa com entretenimento e jornalismo. Então tem 2 pessoas que poderão fazer esse programa. Uma delas, o João no entretenimento, porque ele foi muito bem no Chacrinha, a mídia na época elogiou e tal, e eu tinha uma pegada de humor, dava uma descontração. E um programa de entretenimento e jornalismo seria o César Filho, porque o César Filho tanto faz bem um como faz bem o outro. Então, a gente ia gravar um piloto, e gravamos um piloto assim, mas o Boni sempre foi muito honesto, isso eu acho uma coisa muito legal. O Boni falou, olha, esse programa, esse piloto que vocês vieram a fazer, tem o seguinte, é só por uma situação caso não aconteça. Aí, qual foi? O Daniel Filho está negociando com um rapaz lá de São Paulo, que era o Fausto Silva, que estava bombando no Pedros na Noite, né? E ele estava entre negociação com o SBT, para ir para o SBT. Que eu estava querendo. Isso, né? O SBT. Você era diretor artístico do SBT nessa época, não era? Era o SBT. O Boni falou que o SBT, ou ele fica na Bandeirantes, ou ele vai para o SBT ou fica na Bandeirantes. E o Daniel está tentando trazer ele para a Globo. Então, se o Fausto vier, abortamos o projeto de vocês. Beleza, tranquilo e tal. O Fausto querido veio para a Globo, foi muito querido o Fausto, aliás, um beijo, cara, só tenho elogios e agradecer ao Fausto por muito carinho. Ele falou, eu quero que o João fique no programa para ele fazer o Jogo da Velha. O Jogo da Velha era aquele quadro que ficava... grandão. Exato. Então ficava a Dercy Gonçalves. Dercy, Lúcio Mauro, Denis Carvalho, eu e sempre um convidado dos atores da Globo. Então sempre tinha um convidado, cada domingo tinha um convidado. Então, filho, era muito bom. Muito bom. Aquele quadro era muito... Era os direitos da Globo. Quem fez quem gravou um piloto desse programa, que eu vim saber depois, ia ter um programa só sobre isso. Só do Jogo da Velha. Era um programa que a Globo queria fazer aos sábados, aos domingos e tal. Era o Miele. Miele ia apresentar esse Jogo da Velha. Mas aí fizeram pilotos e tal, não deu certo. Bom, e guardaram. A Globo tinha os direitos desse programa. Esse programa não é brasileiro, não é criação brasileira. É de não sei de que país, não sei de onde é. E a Globo tinha os direitos do Jogo da Velha. E aí ele usou... Quem foi dirigir o programa do Fausto foi Augusto César Vanucci. E o Augusto e o Vanucci, ele é outro grande diretor, né? E bravo também pra cacete. E bravo pra caramba. Mas excelente diretor. E aí o Vanucci lembrou desse quadro, que acho que ele que tinha dirigido o piloto com o Miele. E botou esse quadro. Esse quadro foi muito legal. Deu muito sucesso. Foi uns quadros. Bom, era ótimo esse quadro. Aí tinha o Olimpíadas do Faustão, e o Fausto, deu um show.